Bem, voltamos outra vez, pessoal. Agora acho que não vai pifar porque o telemóvel, pelo menos aqui está a andar direito. Pessoal, se tiver a falhar alguma coisa, é só me dizerem aqui para eu também estar aqui atento. Não sei porquê, mas eu acho que aqui o Maczinho tem que atualizar. Tem que atualizar, de certeza. Mas vamos lá continuar. Então não é o computador aqui aberto. Então, como eu estava a falar, nós precisamos compreender isto. Pá, eu nas minhas mentorias e na Núcleo, e quem está aqui da Núcleo sabe, eu marro neste ponto. Eu não acredito em conhecimento sem práticas, sem desenvolver a tua sabedoria, sem exercícios, sem um método, sem protocolos. Mas acima de tudo, eu preciso de compreender o que é que tu queres. E acima de tudo, antes de eu compreender, tu tens que saber o que é que tu queres. Não adianta eu querer ganhar o mundo, não adianta eu querer ser o melhor ser humano possível. Eu quero seguir os passos de Jesus Cristo. Eu quero ser a pessoa que mais vai ajudar animais e criar canis. Tudo bem. Mas se tu não sabes verdadeiramente o que é que tu queres, há um vazio. Tu vais andar desequilibrado, frustrado, qualquer coisa que te vai irritar, tu não vais conseguir dar delicadeza, tu não vais conseguir dar dedicação e leveza àquilo que tu estás a fazer. Portanto, senta-te e pergunta: o que é que eu quero para a minha vida? E como eu estava a falar, eu enganei muito nisto durante anos. Eu dizia que queria algo, mas queria outras coisas. Só que eu não me permitia, eu não conseguia. O que é que está a acontecer? A tua live está. Sai. Ok. Eu não me permitia acreditar naquilo. Portanto, eu quero que vocês tomem atenção aqui em 3 pontos. Eu até vou escrever aqui. Sempre que eu me vou perguntar o que é que eu quero e começar a fazer todo o trabalho que eu faço com os meus clientes para eles perceberem o que é que eles querem, vai surgir estas 3 coisas. Primeiro, deixem-me só pôr as 3 aqui seguidas. Primeiro, crença de identidade. Ou seja, se eu não sei o que eu quero, a pessoa vai ter que compreender que ela tem crença de identidade. Ela tem. 2. Isto é certinho. A pessoa tem que estudar isto. E a pior delas todas, que era a que eu tinha mais, que era esta, a terceira. Isto só para nós começarmos, para vocês compreenderem. Crença de identidade, crença de capacidade e crença de merecimento. Que palavras bonitas, sim, são só bloqueios, faltas de permissão. Tu tens utilidade para tu não saberes o que tu queres. E o que salta logo ao de cima, quando nós começamos a fazer as perguntas, é crença de capacidade. É tu não acreditas na tua capacidade, tu acreditas que tu não consegues, tu acreditas que deu tantas vezes errado e sempre te disseram que dava errado. Então tu adotaste isso para ti, desde lá atrás. Crença de identidade, tu não sabes quem tu és, tu não sabes o que é que tu queres, logo tu bloqueias. Tu não consegues começar algo e sustentar aquilo por muito tempo. Porquê? Porque vais abaixo. Acaba a dopamina, acaba o interesse, acaba a motivação, começam a faltar resultados e tu voltas ao teu padrão antigo. Tu não tens permissão para avançar. Isto parece cada coisa aqui do TikTok. Ou seja, tu não tens identidade. Logo, tu não consegues ter princípios e valores enraizados verdadeiramente naquilo que tu queres fazer. Ok? E crença de merecimento, que é aqui que eu quero bater neste ponto. Das 3, a que mais me bateu a mim foi crença de merecimento. É eu sentir que não mereço. Amiga, mas como é que eu vou saber isso? É muito simples. Do teu trabalho, tu tens orgulho do teu trabalho, tu consegues falar livremente do teu trabalho, e neste caso aqui estou a falar para terapeutas, pessoas que trabalham com reiki, pessoas que trabalham com a cura, por assim dizer, psicólogos, vocês têm orgulho naquilo que vocês fazem. Vocês conseguem falar de boca cheia às outras pessoas sobre o vosso trabalho. Eu não consegui fazer isso. O que é que tu fazes? Professor de meditação, se faço terapias e tinha vergonha daquilo que eu falava. Ou seja, eu não compreendi que isso era a falta de merecimento. Porque se eu abancasse quem eu era verdadeiramente, eu ia ter que sustentar uma nova visão aos olhos das outras pessoas. Então eu sabotava. Tinha falta de merecimento. Quando eu fui buscar o meu último carro novo, eu falava que é o meu carrinho. Eu não conseguia dizer, este carro é meu, este carro é meu. Fui eu que comprei com aquilo que eu acredito e com o meu suor e com o meu dinheiro. Eu não conseguia. Quando vim para esta nova casa, não, e eu comecei a perceber, isto ainda tem aqui algumas tretas de merecimento.
Então eu comecei a perceber que o meu crescimento estava ligado à minha falta de merecimento. Então estas três eu quero que vocês escrevam no chat GPT, vão para o Google e consigam entender o que é crença limitante, o que é crença de identidade, o que é crença de merecimento. Porquê? Porque isto vai fazer total diferença. Vocês vão começar a construir o vosso próprio puzzle e perceber que realmente o que é que está aqui a acontecer. E vocês vão começar a perceber realmente que de facto sou eu que tenho que mudar esta perspectiva. E eu preciso de compreender o que é que eu quero. Porque senão, capacidade, identidade, merecimento, elas vão atacar. Atacam toda a gente. Ninguém é diferente. Só que se eu consigo compreender, ótimo. Se eu não consigo compreender, eu vou andar uma vida toda a achar que é karma, achar que é azar, achar que a vida não é para mim, ainda não é o tempo certo. E isso não é verdade. Eu isso mostro cada vez mais aos meus clientes que isso não é verdade. É a tua falta de capacidade de aceitar aquilo que realmente tu queres. Porque se tu não consegues dizer de boca cheia o que é que tu queres, se tu não consegues ter clareza sobre o que é que tu queres, o que é que achas que vai acontecer nos dias em que tu estás mal disposto? Nos dias em que tu estás sem energia? Tu vais abaixo. Tu não vais conseguir sustentar quem tu és. Portanto, é preciso ir olhar para isto. Então, será que é ruído na tua cabeça? Será que tu tens demasiadas ideias na tua cabeça e não consegues implementar isso? Pode ser. Uma boa estratégia é tu escreveres aquilo que tu queres e depois numerares 0 a 10 cada uma delas para veres a utilidade e a importância de cada uma. Tudo o que eu vou dizer aqui vai acabar no papel. Portanto, convém que faças estes exercícios para que tu chegues a isso. Ai, Miguel, mas eu neste momento estou a conduzir, estou com o carro, não estou a ouvir. E depois esta live vai ficar gravada no TikTok, ela vai ficar gravada no YouTube, principalmente completa. No TikTok só fica um bocado, no YouTube fica a aula completa. Depois podes ir no meu canal de YouTube e seguir eu digo e vou continuar a dizer. Convém apontarem isto. Então, se eu tenho demasiado ruído na minha cabeça, o que é que eu quero dizer com ruído? Eu quero dinheiro, eu quero isto, mas eu quero aquele carro. Ai, mas eu sou espiritual. Ai, mas eu não posso meter com dinheiro. Como é que eu vou pedir às pessoas? Eu não tenho postura, eu não consigo falar. Ou seja, tem tanto ruído na tua cabeça que tu não consegues fazer aquilo que verdadeiramente tu queres. E a chamar para fazer. Então tu vais pegar numa caneta e vais começar a escrever no papel. O que é que tu queres? Não o que é possível. O que é que tu queres? Ai, mas como é que eu vou conseguir ganhar 200 mil euros? O que é que tu queres? Ai, mas como é que eu vou conseguir arranjar um relacionamento se eu estou há 10 anos? Escreve o que tu queres, ponto. Não aquilo que é possível neste momento, aquilo que não é possível. Isso, esquece. Vamos supor hipoteticamente que tu consegues tudo neste momento. Então tu vais escrever o que tu queres. Escrever o que tu queres não é para tu criares uma árvore dos desejos ou para visualizares um quadro com aquilo lá. É só para tu compreenderes como é que está a funcionar o teu corpo mental. Como é que estão os teus desejos? Como é que estão as tuas crenças de capacidade, de identidade, de merecimento? Isso vai vir tudo ao de cima. Então eu quero que tu escrevas aquilo que tu queres. Depois de escrever aquilo que tu queres, vais pôr uma nota de 0 a 10. Não é difícil. De 0 a 10. Quanto é que eu quero isto? 0 a 10, 0 a 10, 0 a 10. Depois de acabares isso, o que é que vai acontecer? Vais perceber que vai haver uma utilidade maior para um deles. Certo? E tu vais perceber quais são os mais importantes. Então, tu vais pegar nos primeiros dois mais importantes e vais pôr numa coluna ao lado. Ou seja, mais importante, acordar cedo, mais importante, começar a ganhar mais 2 mil euros. Pronto. Tu colocas os mais importantes do lado direito e então tu vais começar a fazer o simples, que é o que é que eu preciso de fazer, em quem é que eu preciso me tornar para que estes dois pontos comecem já a ser reais na minha vida. Ai, Miguel, como é que eu vou conseguir ter mais 10 mil euros já agora? Como é que tu te comportas com mais 10 mil euros? Como é que eu vou conseguir ter mais paz de espírito se eu estou a escrever aqui que quero uma mente calma? Como é que tu te comportas no teu trabalho quando estás com a mente calma? Como é que tu te comportas quando vais ao supermercado, quando tens paz no coração? Ou seja, tu vais começar a escrever como é que tu te comportarias a viver aquilo que tu queres. E tu vais compreender então que existe um passo a passo, que tu afinal não estás assim tão perdido. Era só ruído mental. Esse passo a passo faz com que tu comeces a compreender. Então se eu me quero
tornar isto e aquilo e assado, eu preciso de sustentar aquela pessoa. Então, se o Miguel quer viver independente, quer ter o próprio negócio, quer trabalhar através de casa, ter horários flexíveis, então eu tenho que me tornar essa pessoa. Como é que é esse Miguel? É estressado? Não. Como é que é esse Miguel? Ele desmerece tudo e ele não acredita nele? Não. Então começas a arrumar a casa. Como é que o Miguel acorda? Como é que o Miguel trabalha? Como é que o Miguel faz as lives? Como é que o Miguel faz núcleo? Ou seja, tu vais começar a implementar aquilo que é possível no momento. E então tu vais começando a tirar esse ruído da tua cabeça. Pessoal, isto, boa noite Lola, isto é coisas simples. E se tu não fazes isto, é porque tu tens falta de permissão para crescimento. O que eu estou aqui a dar é básico. E vamos continuar a dar aqui o básico. Ok? Então, primeiro ponto, tens ruído na cabeça. Então eu tenho que escrever o que é que eu quero, pegar verdadeiramente naquilo que é mais importante para ontem, implementar aqui da coluna ao lado direito e perceber como é que eu me posso tornar aquela pessoa, como é que eu posso implementar aquilo agora na minha vida. Por onde é que eu posso começar? Porque eu tenho que começar por algum lado. Ou tu és daquelas pessoas que dizem, quando eu tiver a minha família, vou começar a portar como um homem de família. Quando eu tiver 2.000 euros mensais, eu vou-me comportar e vou comprar desta forma. Amigo, isso nunca vai acontecer. Tu primeiro tens que ser para que o resultado venha. Então, como eu queria este relacionamento, esta família, isto que eu decidi criar, a minha família, eu já era casado antes de conhecer a Joana. Eu já vivia da mesma forma. Eu, para ter este estilo de vida que tenho hoje, eu já o fazia mesmo trabalhando noutras empresas. Lá atrás. Ou seja, tu tens que sustentar aquela pessoa que te vais tornar. Tu tens que ser essa pessoa agora. O Miguel não consegue sustentar relações em que são tóxicas, relações que sugam energia, relações em que não agrega nada. Então eu não estou com essas pessoas. Eu já fazia isso antes de ter o resultado. Eu tenho que sustentar como eu sou. Então eu tenho que perceber que existe um ruído aqui em cima e que é esse ruído que pode estar a impedir. Portanto, eu disse para vocês estudarem bem crença limitante, crença de capacidade e crença de merecimento. Eu limitante podes pôr identidade, ok, pessoal? É a mesma coisa, limita-te. Tu, como não tens identidade, ela está-te a limitar, ok? Então estuda isso para vocês começarem a perceber que, de facto, se calhar não é o karma. Não é a vossa criança interior que está magoada. Não é a vossa árvore genealógica que vos está a impedir de ter saúde, de ter paz. Às vezes é mesmo só a falta de permissão. Eu tenho que compreender esses elos emocionais. Então eu preciso perceber esse ruído que está aqui para eu perceber aquilo que eu quero. É aquilo que eu vos estava a falar anteriormente. Bom dia, aprendiz. Eu não aceito clientes que não sabem o que querem. Amiga, mas eu vou ter contigo porque não sei. É isso que eu estou a falar. Na primeira sessão, nas primeiras 2 sessões, aliás, como falámos, a pessoa tem que compreender o que é que ela quer. Então vai ser exercício, vai ter um método, vai ter um método núcleo. Estamos sempre, peço desculpa, estamos sempre aqui a aparecer coisas no TikTok, no telemóvel, meu Deus. Ela vai ter um método, ela vai ter ferramenta, vai ter um protocolo que nós vamos ter que perceber o que é que ela quer. Quer para quê? Porque se tu não sabes o que tu queres, tu vais sabotar. Tu vais abaixo. Tu não consegues aguentar. Essa é a verdade. Segundo ponto. Então, o primeiro era ruído a mais, que é demasiadas ideias, certo? Agora, o segundo ponto. Estás aquilo. Este aqui é muito comum. E acreditem que isto dói quando vocês percebem que vocês estão a fazer isto. Estás a viver aquilo que tu queres ou aquilo que esperam de ti? Esta aqui é muito profunda, pessoal. Olha para a tua vida. Tu realmente estás a viver aquilo que tu queres
Ou simplesmente estás a viver aquilo que esperam de ti. Esperam que sejas assim uma mãe, esperam que sejas assim uma filha, esperam que sejas assim no trabalho, esperam que sejas assim esposa, esperam que sejas assim, assim, assim. Ou tu estás a viver aquilo que tu queres. Eu, se vivesse aquilo que os outros querem, eu não conseguia sustentar este Miguel 2. Então este Miguel 2 teve que desagradar a gregos e troianos. Eu tive que sustentar durante muitos anos aquilo que eu queria. Contra tudo e contra todos. Isto não quer dizer que vai acontecer contigo, é óbvio, mas estou-te a colocar que quando eu decido, quando eu tenho uma vontade dentro de mim e eu decido, vai chegar um ponto em que eu tenho que compreender. Aquilo que eu estou a fazer é o que eu quero ou é o que os outros esperam de mim? Será que eu tirei este curso de advocacia porque eu quero ou porque os meus pais sempre me falaram desde pequeno que era a advocacia que eu ia tirar? Será que eu tirei este curso de marketing, de economia porque eu quero ou era aquilo mais fácil para eu fazer na altura? Ou seja, tu tens de compreender que a tua vida que estás a viver hoje pode vir de uma mentira. Eu, por exemplo, eu estava a tirar o curso, eu estava mesmo na universidade, eu comecei com a economia, não era porque eu queria. Eu detesto matemática, mas é por onde os meus amigos foram. Depois fui para a geografia planeamento porque não, porque queria, não, porque era o mais fácil. Fui para a história porque era o mais fácil. Gostava, mas era a única coisa que eu conseguia ainda fazer. Apesar de mesmo assim não ter terminado. Porque não conseguia. Mas isso são outros tantos. Ou seja, a vida que tu estás a ter hoje com filhos, com relacionamentos, o trabalho que tu tens porque tu queres ou foi algo que tu lá atrás vai ser isto, é o mais fácil e hoje tu vives aquilo que esperam de ti e não consegues perceber o padrão, não consegues perceber porque é que não consegues crescer na vida, porque é que não consegues prosperar, relacionar-te, porque já paras para pensar nisso? O que eu estou a viver neste momento é aquilo que eu quero ou o que esperam de mim? Porque normalmente, se eu começar a olhar para isto que o Miguel está a falar, eu vou bater de caras com muitas coisas que vai trazer muitos dissabores e discussões familiares. Será que se eu realmente fizer aquilo que eu quero, como é que vai ficar o meu relacionamento com os meus pais? Como é que vai ficar o relacionamento com os meus amigos? Se eu verdadeiramente fizer aquilo que eu quero, o que é que vai acontecer com esta gordura a mais na minha barriga? O que é que vai acontecer com estes hábitos destrutivos que eu tenho diários de alimentação, de trabalho, de burnouts? Será que realmente eu estou a fazer aquilo que eu quero? Obrigado, Carla. Para ti também. Muito bom dia. É exatamente assim, uma boa vibe. Pensem sobre isso. Isto parecem cenas. Ai, que ele agora, nesta aula deles para ser coaches, para fazer. É uma parte de coaches que também tirei coaches, tirei PNL, tirei muita coisa lá atrás, mas são fundamentais. Será que a minha vida sou eu que escolho ou é aquilo que esperam de mim? Será que eu tenho algum acordo invisível com os meus pais, com amigos, com o marido, com esposa, com filhos, em que eu não me permito chutar o pau da barraca e tenho que me manter nisto? São boas questões. Digam-me aqui, vocês. Tu estás a viver verdadeiramente aquilo que queres ou aquilo que esperam de ti? Porque aqui a maior parte de vocês sabe perfeitamente, se começar a agir de uma forma que sente que tem que agir, muita coisa vai mudar na vossa vida, porque não se vai ser sustentável. Porque essas coisas só existem na vossa vida porque são vocês que sustentam as coisas. Que foi, Emma? Já vem um espetáculo. Ou seja, eu sei, Miguel, que quando eu lá atrás tomei certas decisões, as minhas amizades caíram todas. Muitos relacionamentos caíram por terra. Porquê? Porque era eu que os sustentava. Era eu que insistia. Parei de dar atenção, não houve um retorno. Então eu comecei a perceber que eu estou aqui, eu estou nestes locais, eu estou a falar desta forma porque é isso que esperam de mim. Porque quando eu falo aquilo que eu sinto, quando eu falo aquilo que me interessa, sou repudiado, sou gozado. Então isto só continua-se a manter porque eu estou a colocar consistência nisto. Se eu parar de alimentar isto, estas pessoas desaparecem da minha vida. Durante muito tempo. Exatamente. É exatamente isso que eu estou a falar, aprendi lá.
Ainda até. Espera. Esperem 30 segundos. É exatamente isso que eu estou a falar. Eu lembro perfeitamente, já falei aqui, quando eu comecei a tirar os meus cursos, quando eu comecei a viver mais como professor de meditação, principalmente tirei coach, tirei PNL, eu lembro de estar com os meus amigos, eles gozavam. Isto agora é coach, agora não deu em nada, agora vai virar coach. Agora tudo é problema, agora somos nós que temos que resolver as coisas. E gozavam comigo, e eu pensava assim, foda-se. Deita, deita, bebê, deita. 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 Muito bem. E eu pensava assim, caramba, eu estou a viver sozinho. Eu estou a pagar as minhas contas. Eu estou a tirar o meu dinheiro de lado para tirar estes cursos, que eles não são baratos. E na altura eu ainda ia para o Porto para tirá-los, quando eu tirei-os. E eu vim aqui ter com estas pessoas depois de um dia de trabalho, que eu estava a entrar de manhã, na faz às 6 da manhã, e depois estava a fazer as minhas terapias a partir das 3 da tarde até às 10, 11 da noite. E quando eu ia ter com o pessoal lá à sexta à noite ou ao sábado, só tinha gozo. E eu pensava, foda-se, eu ando a dedicar a minha vida a esta merda, a este pessoal, que não tem culpa, cada um segue o seu caminho. E eu, em vez de estar a receber força, lá, eu acredito, vai, opá, não é minha arma, mas acredito, força nisso, só tinha gozo. E eu pensei, foda-se, eu ando toda a semana a trabalhar e a bater. Eu tenho que lutar contra os meus demónios e fantasmas, porque todos nós temos dúvidas. Nós temos dúvidas no nosso caminho. Enquanto não vem o resultado, nós não avançamos. É difícil sustentar quem nós somos mesmo sem resultado. Então eu comecei a compreender bem. E se eu parar de aparecer? Acabou, não quero mais isto. Eu não consigo falar sobre produtividade, eu não consigo falar sobre espiritualidade, eu não consigo falar sobre abrir empresas, sobre criar. Não consigo falar, era tudo. Futebol, gajas, noite, viagens, era tudo muito raso. Para mim. Então o que é que eu fiz? Não apareci. Deixei de aparecer. Eu não recebi uma mensagem até hoje. Isto já foi em 2014, de 14 a 2017. A partir daí, 2017, 2017. Até hoje eu não recebi mais uma mensagem. Então está tudo bem, deixaste de aparecer. Eu não estou a falar de 2, 3 pessoas, eu estou a falar de muitos amigos. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que eles são más pessoas? Não. Quer dizer que nós estamos em sintonia diferente. Então eu comecei a compreender que eu não estava a viver aquilo que eu queria, eu estava a viver aquilo que os outros esperavam. E eu percebi que de forma, eu vou ter que começar esta jornada sozinho. Eu não vou permitir mais isto. Eu não vou permitir mais ir abaixo, eu não vou permitir mais rebaixar, não vou permitir mais tentar explicar algo para as duas pessoas quando elas não querem. Não é a minha praia. Então eu comecei a tomar decisões. Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. Pessoal, vocês estão a viver a vida que vocês querem ou aquilo que vocês permitem e esperam de vocês? O que é que esperam de vocês num vosso relacionamento? Eu tenho que amar o meu marido. Mas ele respeita? Mas ele faz o que tem que ser feito? Mas tu fazes o que tem que ser feito? Espero que eu seja boa mãe. Mas tu tens feito aquilo que tu amas? Mas tu tens a tua vida organizada? Ou simplesmente estás a fazer o que espero? Isto parecem pequenas coisinhas, mas que muda completamente a energia da vossa vida e muda a vossa direção. E isto é importante para eu perceber aquilo que eu quero. Chega de gastarem tempo com coisas que não vale a pena. Ok? Vamos ao terceiro ponto, pessoal. Que é como descobrir realmente o que tu queres. Tu pode ser que não estejas com muito ruído na cabeça, pode ser que não estejas a fazer o que os outros querem, mas simplesmente tens tanta coisa na cabeça que tu não consegues distinguir. Tu perdes-te. Ou seja, pode ser conhecimento a mais. Pode ser estudo a mais. Pode ser motivação a mais. Pode ser muita coisa a mais e que tu precisas de largar isso. Isto parece que é paradoxal àquilo que nós estamos a falar hoje. Mas um dos meus maiores problemas que eu determinei e compreendi lá atrás é que tinha muito estudo e muito conhecimento. E isso comprometia a minha transformação. Porque chega uma altura que se tu tens muito conhecimento
muita teoria, mas tu não consegues extravasar isso na tua vida e transformar isso em sabedoria e aplicar tudo, tu vais começar a ter muito ruído aqui dentro. Então tu vais começar a confundir todo. E é exatamente este ponto. Tu não estás perdido, mas tu não te consegues ouvir. Existe tanta certeza aí, certo e errado, que tu não te consegues ouvir. Então tu precisas de começar a desmistificar tudo. Precisas começar a tornar a tua vida simples. Tens que começar a fazer um jejum mental, tens que começar a fazer um jejum físico, tens que começar a fazer um jejum de conhecimento. Porquê? Porque a maior parte dos meus clientes, quando eu falo com eles já têm conhecimento, eles não sabem é distribuí-lo, eles não sabem é pegar nele e aplicá-los na vida deles, para que tenham sabedoria. Porque uma coisa que vocês têm que aprender, quando eu absorvo conhecimento de livros, a minha crença, o meu ego acredita que aquilo é verdade. Então eu fico com aquilo como se fosse verdade, como se fosse a minha experiência, só que não é a minha experiência, é a experiência do autor. Então as pessoas começam, de forma inconsciente, a ficar papagaios. As pessoas começam a dizer o que os livros dizem. Começam a negar aquilo que vai contra o livro. Começam a entrar em caixas diferentes. Um bocadinho mais chiques, mas continua a ser uma caixa. E isto é um perigo, porque nós estamos numa era de informação. Por isso é que toda a gente tem informação. Conhecimento. Só o que é que tu vais fazer com essa merda? E se tu não tens cuidado e não começas a fazer um jejum mental e perceber que estudo a mais, conhecimento a mais, vai-te trazer confusão, vai estagnar a tua vida, que foi o que me aconteceu a mim, estagnou-me completamente, porque tu não consegues suportar aquilo que tu vibras. Então eu preciso pegar em todo esse conhecimento, jogar fora e começar a praticar aquilo que eu acredito. E dizem que a meditação é bom. Sabias que meditar é bom? Se tu meditares 10 minutos por dia é fantástico, tu começas a ter calma. Tu começas a perceber que a meditação é bom. Começas a falar para toda a gente que a meditação é boa. Tu começas a escrever livros sobre meditação. Tu começas a mostrar às pessoas que a meditação... Abres uma página e falas de meditação para pessoas que querem meditar. Mas tu não meditas. Isto lá à frente vai dar merda. Tu não estás a seguir os teus princípios e valores. Tu não estás a sustentar aquilo que tu estás a passar para o outro. Então... essa crença de que estás a dizer que a meditação é boa, quando ver alguém dizer que não faz meditação e usa a presença, tu vais negligenciar isso. Porque isto não vai de acordo com o que é certo e com o conhecimento que tu estás a adquirir. Mas tu olhas para a pessoa e a pessoa tem paz. Então tu absorves o que a pessoa tem e fala do momento presente. Então tu começas a ficar com dois condicionamentos na tua cabeça sobre o que é certo, o que é paz, e então aquilo faz uma confusão. Vocês têm que compreender que é o que nós fazemos na Núcleo, nós temos que ter presença. Nós temos que desenvolver sabedoria, ou seja, horizontal, e temos que passar aí para o vertical. Para quê? Para eu perceber que eu posso não estar perdido. Eu simplesmente tenho tanto condicionamento na minha cabeça, não estou a falar de ruído, estou a falar de certezas, que me condicionam. Como eu costumo dar sempre este chat de borla, e vou dar agora de borla outra vez, estas 7 coisas tens que diminuir na tua vida. Se tu queres que a tua vida comece a ter prosperidade, se começas a querer objetivos mais claros, ter uma vida próspera, saudável, fisicamente, espiritualmente, tu precisas de baixar estes 7 que eu te vou dar agora. Primeiro, reclamação. Começa a retirar isso da vida. Amiga, mas eu não consigo tudo. Amiga, eu também não. Eu vou no trânsito e passo muitas vezes. Como falo aqui muitas vezes, eu vou para o café, relaxar e vou no trânsito e passo-me com as pessoas. Ninguém é perfeito. Mas, Miguel, em relação à tua reclamação de há 10 anos atrás, que puta de diferença. E em relação à reclamação de há 10 anos, é outra pessoa. Há uma diferença, mas continua a reclamar, mas diminuiu muito. Julgamento. Tem que diminuir. Tempo ao telemóvel. Tem que diminuir. Miguel, mas eu só uso o telemóvel para fazer aquilo que é certo para ti. Não para ficares a fazer e a ver coisas que não devias. Porque isso gasta-te energia. Isso dá-te uma dopamina tão barata, tu ficas tão vidrado naquilo, que a tua mente começa a acelerar e tu estás parado. Estás na casa de banho e aquilo está... Tens que diminuir isso. Quarto ponto. Para de negligenciar o teu corpo físico. Principalmente para espiritualistas. Parem de negligenciar o vosso corpo físico. Sim, estamos a viver numa ilusão.
estamos a viver a roda de Sansara, este corpo, eu não sou o corpo, isto é simplesmente uma experiência, mas eu preciso tomar conta dele. Eu preciso ter uma vida na matéria, consciente e próspera, conectada a Deus, conectada à luz. Então, eu preciso manter o meu corpo bem. Então, parem de negligenciar o vosso corpo físico. Ok? Tratem dele, porque é o vosso transporte neste planeta. Mental, emocional, físico e espiritual. Foi aquilo que nós falamos na live de sexta-feira. Se não ouviste, vai no meu YouTube, que está lá a aula, porque aqui o TikTok tira-me, sobre como equilibrar corpo mental, emocional, físico e espiritual. Não tens por onde fugir. Os meus alunos não têm por onde fugir. Tu tens de começar a cuidar do teu corpo. Porque ele é o reflexo. Certo? Quinto, estudar demais. Para com isso. Já tens conhecimento suficiente neste momento. Vamos agir. Vamos pegar em tudo o que está aí dentro e vamos organizar, perceber o que é que tu queres, criar um plano e agir. Vamos colocar essa roda a mover. Porque neste momento tu tens um puzzle dentro de um saco, as peças todas, e tu não consegues compreender que imagem é que está ali. Mas tens o puzzle, de facto. Só que tu precisas de perceber o que é que tu queres, pegar nas peças e criar um plano para estruturar uma imagem, para refletir na tua vida aquela imagem. Certo? Então, estudar demais, pensar demais, tentes parar com isso. A mente não é feita para compreender e resolver problemas. A mente é feita para projetar pensamentos, imaginação, e tu agires de acordo com os sentimentos que estás a perpetuar em emoções dentro de ti. Ponto. Tu não consegues compreender a vida com a mente. Tens que te conectar ao teu eu superior, conectar a quem tu és para tu começares a ter deslumbres de como é que funciona a realidade. Se eu tentar com esta mente de hipopótamo, peço imensa desculpa da forma que está a falar, mas para vocês entenderem, que são 5% da minha capacidade de tentar compreender a minha vida, vai dar merda. Porque eu nem sequer vou conseguir perceber os padrões e a falta de permissão que eu tenho na minha vida. Portanto, eu preciso me conectar comigo. Pensar demais, estudar demais é o que está a atrasar os teus resultados. E este último, que é o pior de todos, este é o pior e só um para começar é este, que a maior parte das pessoas não percebe que faz isto, que é alimentar o eu do passado. Se tu és aquela pessoa que todos os dias vai alimentando um bocado, aí quando fazia isto é que era fixe, aí quando tinha o cabelo assim, vais ver fotografias tuas antigamente, vais ver a história. Para de fazer essa merda, porque tu estás a fazer o quê? Estás a fazer com que esse ciclo não acabe e vais vivenciar sempre a mesma história. Tu não vais ter novas oportunidades, tu não vais ter uma nova vida, tu não vais ter novas formas de viver, porque tu estás agarrado e a alimentar o passado. Então, julgar, criticar, menos telemóvel, para de negligenciar o teu corpo físico, estudar menos, pensar menos e para de alimentar o teu eu do passado. Isto é preciso para eu compreender que, de facto, não é falta de conhecimento para eu andar com a minha vida, para viver aquilo que eu quero, é falta de clareza. Então nós precisamos estruturar-te internamente. Eu preciso pegar em ti, descompactuar tudo, colocar em arquivos, perceber as áreas mais importantes da tua vida, conectar aquilo, perceber o que é que tu és, perceber o que é o ego, a programação, criar um plano para tu estruturares aquilo na tua vida. E uau! A vida vai começar a andar. Se tu fizeres isto que nós estamos aqui a falar, acabaste com o ruído que tu tens dentro de ti, parares de fazer aquilo que os outros acham que tens que fazer e começares a fazer aquilo que verdadeiramente tu queres, e parares de alimentar estas 7 coisas que nós estamos aqui a falar, tu vais começar a ter clareza sobre o teu caminho, sobre o que tu queres. Faz aquele exercício que te disse do início, escreve o que tu queres, pega nos mais importantes e começa a descrevê-los como se estivesse a viver agora, e tu vais ter uma imagem. Tendo isto, o que é que vai acontecer? Se tu és uma pessoa consciente, tu vais agir e vão aparecer padrões. Vai começar a correr mal a tua vida, vai começar a aparecer merda, vais começar a bater com os carros, vais começar a discutir, vais começar a ser despedido e tu compreendes que é este o meu caminho. Os meus padrões estão a subir todos. Começa a discutir com o pai, começa a discutir com a mãe, começam a aparecer amigos que já não apareciam há anos, ex-namorados a começar a seguir no Instagram, começam a aparecer 1001 coisas porque eu comecei a tomar uma decisão de mudar a minha vida. Então os meus padrões vão subir. Para eu compreender o que é que me está a aprender. Chama-lhe karma. Podes-lhe chamar árvore genealógica, podes-lhe chamar encosto, podes chamar o que tu quiseres. Tu vais perceber os teus padrões. Perceber o que é que te impede, o que é que tu andas a alimentar na tua vida que te impede de ter uma vida realmente que tu queres. Isto não é brincadeira.
Então vocês têm que fazer esta merda. Eu por acaso não está aqui, estou a dizer, não está aqui o meu telemóvel porque estou a fazer com o telemóvel hoje. Vocês vão a núcleo, 50% do dia a dia da núcleo são exercícios. Como eu discutir com a mulher, o que é que eu faço? Está aqui um protocolo. Eu fiz isto, como é que eu consigo tirar este padrão? Tens de fazer este tipo de exercício, faz este tipo de perguntas. Dá trabalho. Tem que dar trabalho. Porque é quem tu és. Se tu não dedicas tempo a ti, se tu não te priorizas... Ai, Miguel, dá trabalho, preguiça. Amiga, é o que é. É o que é. Eu não posso continuar a querer uma vida diferente e a fazer o mínimo. Eu tenho que retirar este lixo todo e perceber que, de facto, não me falta nada. Eu tenho tanto condicionamento aqui dentro que não consigo. E como falei anteriormente, foquem nessas três crenças. Crença de merecimento, crença de identidade e crença de capacidade. Estudem isso. E vocês vão ver que estes três estão ligados àquele sete que eu falei e à vossa falta de permissão na vida. Parem de desperdiçar o vosso tempo. Posso ver os músculos do braço para eu ver? Não entendi, Rafa. Enfim, vamos continuar. Ou seja, eu tenho que perceber... será que estavas a falar por causa de negligenciar o corpo físico? Deve ser disso. E caso não saibas, Rafa, mas há uns 14 anos atrás eu era todo bombado. E não é por aí o caminho, acredita. Quando se fala em trabalhar o corpo físico, não se está a falar do corpo físico, está-se a falar do ser todo. Corpo, mente, espírito. Porque tu podes querer um braço grande e daqui a 10 anos não consegues limpar o rabo. Daqui a 20 anos não consegues pegar no teu filho. Porque para teres esse braço, tiveste que fazer 1001 coisas. Mas isso cada um. Se é que estavas a falar disso. Vamos continuar. Enfim. Então tenho que compreender que aquilo que eu quero, muitas vezes, está confundido. Eu não sei o que eu quero porque tenho demasiada informação. Eu estou demasiado dependente de outras pessoas. Então eu preciso me sentar, respirar, fazer aquilo que nós estivemos a falar de início para limpar isto tudo. É um processo e eu vou ser o mais sincero com vocês. Dá trabalho. Vir para dentro, começar a estruturar a minha vida, começar a ter uma vida boa, consciente, dá trabalho. Vocês vão ter que ligar muitos foda-se, vocês vão ter que escrever muita coisa, vocês vão ter que tirar muita gente, vocês vão estar sempre a mudar, vão estar a perceber padrões que vão voltar. É normal. Vocês então, quando começam a aprender a meditar e a respirar, vocês vão perceber que existe muita frustração e muito sofrimento dentro de vocês. E é preciso aprender a lidar com isso. Mas tem que haver uma decisão. Que é aquilo que eu falo. Eu posso entregar planos, eu posso ajudar-vos no vosso caminho, mas há uma coisa que eu não vos posso dar, que é vontade. E eu faço isto dos exercícios para vocês fazerem práticas de escrever porque eu negligenciava isso lá atrás. Eu lembro-me, quando tirei o curso PNL de coach, era, escreve onde é que te vês daqui a 5 anos. E eu, vai-te foder. Sei perfeitamente. O que é que mais te dói hoje? Eu sei perfeitamente que é isso, não preciso escrever. Porque o meu ego não tinha permissão para escrever aquilo. Porque se eu escrevesse aquilo ia dar um impacto e eu ia mudar. Então eu negligenciava, eu não escrevia. Até começar a perceber que, eu escrevo todos os dias. Tenho carradas de cadernos aqui em casa. Estou sempre, quem me conhece e me vê, sabe perfeitamente que eu estou sempre com cadernos a escrever. Então porquê que eu simplesmente não escrevo aquilo que me mandam? E eu percebi que existe uma crença de autoridade dentro de mim. Esta crença de autoridade não me permite ouvir outras pessoas. Eu é que sei. Isto está-me a condicionar todo. Então eu comecei exatamente a fazer o quê? Eu vou fazer tudo como me mandam. Então comecei a escrever. Ao início era um desconforto, era um stress. E tu vais dizer, Samuel, tu não escreves todos os dias, escrevo, mas aquilo que eu quero, aquilo que vem da minha cabeça, aquilo que eu ganho consciência agora, fazer o que outra pessoa me está a mandar e com um nível de consciência mais baixo que o meu, eu não fazia. Até que eu comecei a perceber, este é o meu padrão para me sabotar. Eu, como não aceito pessoas novas, como é que eu vou ter uma vida nova? Como é que eu vou ter oportunidades novas? Como é que eu vou aprender coisas novas? Então eu comecei a escrever tudo. E então
puf, as coisas começaram a entrar nos eixos. Só porque eu comecei a fazer os exercícios e a escrever aquilo que estava lá. Que é isso que eu faço na nuvem. Ponho carradas de exercícios específicos para aquele tempo. Por exemplo, nesta semana nós estamos a falar sobre... Esta semana vamos arrancar com clareza. Como ganhar clareza? Aliás, estas aulas de TikTok são um bocadinho sobre aquilo que eu falo durante a semana toda na Núcleo. Como ganhar clareza, como criar clareza, como estruturar isso, como compreender aquilo que eu tenho que abandonar. Dá trabalho. E se és daquelas pessoas que dizem, ai, não quero, dá trabalho, estás fodido, porque quando tu desencarnares, o que não vai-te faltar do outro lado é trabalho. Nós estamos aqui para trabalhar, perceber quem nós somos, criar algo com os teus princípios e os teus valores, criar algo verdadeiro, significativo. Seres boa pessoa. E ser boa pessoa num planeta kármico dá trabalho. Mas a escolha é de cada um. Tu preferes continuar a beber, continuar a fumar, continuar a fazer as coisas que fazes sempre, com o pessoal de sempre, ao invés de dedicares tempo a ti. Ao invés de dedicares tempo aos teus fantasmas, aos teus padrões, à tua falta de permissão para dormir bem, à tua falta de permissão para crescer num negócio, à tua falta de permissão de criar e estruturar uma família verdadeiramente séria. São escolhas. Só que depois não venham mimimi com o violino, depois não venham chorar que a vidinha é assim, é assado. Tudo que é verdadeiro dá trabalho. Sim, aguentem. Vão ter que passar por isso. Ninguém vai vos tirar a forma como vocês dormem. Ninguém vos vai tirar o pensamento acelerado. Ninguém vos vai tirar as angústias, os traumas, os medos. Ninguém vos vai tirar medo de espíritos. Ninguém vos vai tirar medos de mil e uma coisa. Até vocês se sentarem e virem para dentro e lidarem com isso. As pessoas podem vos auxiliar, ajudar. Eu posso vos ajudar nisso. Mas vocês têm que ter vontade. Porque são os vossos fantasmas. São os vossos karmas. E muito se engana aquele que não quer, que está a empurrar com a barriga, que quando desencarnar o karma continua aí contigo. Tu vais para outro planeta, o karma vai contigo. Porque é uma aprendizagem da alma. Portanto, isto não é brincadeira. Nós estamos aqui encarnados, não é para estar aqui a brincar. É para construir uma vida de acordo com o que está aqui dentro e sustentar quem nós somos. Só que sustentar quem nós somos, muitas vezes vamos ter que tirar pessoas, amigos, família. Vamos ter que tirar certos estilos de vida, ambientes, hábitos, para sustentar novos hábitos e novos estilos de vida. E tu sabes isso. Só que continuas a empurrar com a barriga. Que é aquilo que eu costumo falar dos padrões. Tu empurras com a barriga, tu vês o problema, mas cagas e a tua vida continua a correr mal. Depois começas a ficar mais motivado, vês o problema, tentas resolver, ele não resolve e ficas frustrado, começas a tirar a culpa para os outros, a reclamar com o trabalho, tudo, porque tu vês o problema, já não te interessa só empurrar com a barriga porque estás a ganhar consciência, mas não consegues resolver. Até que tu vais chegar um momento em que tu vai acontecer merda e tu vais decidir, eu tenho que mudar. Eu tenho que agir, eu tenho que tomar uma decisão. O que é que eu quero? Qual é o plano? Para onde é que eu vou? Em quem é que eu me estou a tornar? Será que eu estou-me a tornar uma melhor pessoa? Como é que eu vou deixar a minha família? Se eu continuar assim nos próximos 5, 6, 7, 8 anos. E é isso que de facto vai começar a trazer mais força para dentro. Portanto, o que eu quero que vocês tirem daqui hoje? Que pode não ser só confusão de vocês não saber o que vocês querem. Pode ser simplesmente conhecimento a mais. Muito ruído. Depois vejam esta live outra vez no YouTube. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Retirem os exercícios todos que nós estivemos a falar e pratiquem essa merda. Vai ajudar-vos. Porque se eu quero uma vida nova, eu tenho que me tornar uma pessoa nova. Se eu quero que o meu relacionamento, se eu quero me relacionar com o sexo oposto, com a minha mulher, ou arranjar uma parceira, ou criar uma família, criar filhos, eu preciso me tornar primeiro essa pessoa. E se eu tiver falta de permissão, eu não vou conseguir. Porque eu vou sabotar, vou sempre fazer a mesma merda. Depois o que é que acontece? É aquelas pessoas que querem ter família, elas realmente casam, têm filhos, mas continuam com a mentalidade de criança. Então querem ir para a noite, querem ir para a borga, e foda-se a família. Porquê? Porque a mentalidade deles não cresceu. Eles simplesmente seguiram o ciclo que toda a gente à volta deles espera. Se tu queres realmente criar família e ter os teus princípios e valores, viveres de uma forma correta, tu tens que começar a tornar essa pessoa. E és tu que vais ter que fazer isso.
não são os outros. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer deixar alguma vivência? Aproveitem agora que, por mim, eu já acabei. Não vou falar mais nada hoje. Nós, na próxima quarta-feira, vamos falar sobre confusão e o medo de decidir. É o que nós vamos falar na quarta-feira. Portanto, por hoje eu não vou falar mais, porque se entrar no outro campo, depois nunca mais sair daqui. Portanto, se houver alguma pergunta, podem fazer. Sigam-me aqui no TikTok, que a maioria de vocês não me segue no TikTok. E mesmo quem me segue, ativem as notificações, porque não vão receber mensagem a dizer que eu estou em live. Nós estamos sempre à segunda, quarta e sexta em live. Sigam-me no YouTube, ok? miguelmendes.pt. Aliás, _ miguelmendes.pt _ ok? Porquê? Porque as minhas lives daqui a um tempo vão começar a ser todas só no YouTube. Estou farto de ser barrado nesta plataforma. Esta plataforma eu digo algumas palavras e ela bloqueia. E a melhor forma de eu fazer é no YouTube, que é o mais prático para mim e é a rede que eu mais gosto. Portanto, eu vou começar a fazer as lives todas no YouTube. Sigam-me já no YouTube para não perderem nada para ele entregar e vamos fazendo esta transformação. E, aliás, o meu trabalho está todo no YouTube. Para quem quiser seguir. Exatamente, Elsa, foi o que eu falei agora. Como é que se pode calar esses ruídos? Foi aquilo que nós falámos no início da live. Se não viste o início da live, eu depois vou deixar aqui a live disponível para fazer os exercícios. Eu tenho que compreender porque é que eu tenho esse ruído. Esses ruídos vêm de tudo que está aqui na minha cabeça. O que é que eu desejo, o que é que eu não desejo, que vem desde pequeno, vem de muita coisa, crença limitante, crença de capacidade, crença de identidade. Temos muita coisa e eu tenho que compreender. Eu dei um exercício no início de escrever aquilo que tu verdadeiramente queres, passares para o lado, depois de fazeres um... É melhor ir, senão vou ter que explicar aqui tudo. Exatamente, para isso para a mente cheia. E uma forma de vocês começarem esse trajeto também é na minha núcleo. Porque vocês têm lá o método núcleo. O método núcleo é aquilo que eu uso para transformar, para desbloquear a minha vida e as das pessoas que estão à minha volta. Que querem verdadeiramente ir para dentro e começar a desbloquear a vida. A núcleo serve exatamente para isso. Para que tu comeces a tua jornada. De dentro para fora. Comeces a perceber os teus padrões, a tua falta de permissão. Começares a compreender verdadeiramente como é que eu vou começar a estruturar, a tirar medos. Ou seja, está tudo... Todo o meu trabalho está no núcleo. E é com o núcleo que eu vivo. E é núcleo é aquilo que mais tem a minha energia. Quem quiser começar a sua jornada, pode bem mandar mensagem que eu explico como é que funciona a núcleo, se querem realmente, de facto, começar a mudar a vida. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos. E quarta-feira damos aqui outra vez, está bem? Tchau.